E aí, tudo bem? Olha, essa semana a coisa fervilhou no Tribunal do Júri. Nós temos aqui 3 temas importantes para tratar, que são novidades em relação ao Tribunal do Júri. Vamos falar de cada um deles. Primeiro tema. Foi notícia essa semana que a ministra Daniela Teixeira, do Superior Tribunal de Justiça, anulou provas de um processo relativo a um crime de homicídio praticado por uma mulher contra o seu esposo. A imprensa colocou isso, mas não explicou muito bem como a coisa se deu e houve gente que não entendeu muito bem a decisão da ministra. Então nós vamos aqui esmiuçar a decisão para que a gente possa entender de fato aquilo que aconteceu. Realmente, houve uma entrevista dada a um podcast por uma perita que teria atuado no caso, que atuou no caso, chamada Thelma Rocha, e essa perita ela revelou a forma como eles conseguiram extrair a confissão informal da suspeita no momento em que eles compareceram até a casa dela. E aí, conversando, tal, ela estava conversando com o doutor de frente, eu nessa posição aqui, e de repente ela deu uma cruzada de braço assim, ó. Quando ela cruzou o braço, eu não sei como, eu vi sangue embaixo da unha. Aí eu olhei, aí eu me afastei um pouco dela e comecei a olhar a roupa dela. Aí ela tinha outra mancha de sangue na calça jeans. Eu falei, ó, deixa eu te falar uma coisa. Eu vou conversar com você bem devagar, você não me responde enquanto eu estiver falando, você vai pensando na resposta. E aí o doutor sinalizou como dizendo, vai embora. Vai embora. Eu vi que tem sangue embaixo da sua unha. Ela falou, mas eu tô menstruada. Eu falei, então, não precisa me responder, mas não esqueça que você tá falando com uma mulher, porque eu também menstruo. E aí fui enrolando ela um pouco, falando que ela, às vezes a gente quer tomar uma atitude, mas no calor da emoção a gente toma outra atitude, e isso não está previsto, e que ela não ia sair de lá esculachada, algemada, ou no camburão da viatura, que ela não ia ser esculachada na frente do filho dela, né, doutor Leandro? E o doutor Leandro, sim. E você via que naquele momento, eu falando tudo aquilo, ela nem pra falar assim, você tá louca? Tô com meu marido morto e você... E ela, não fui eu. Eu falei, calma, deixa eu acabar de falar. Daí falei tudo e daí ela fez assim, não fui eu. Sabe aquela coisa do... Caralho. E aí a gente deu mais uma forçadinha. Então, aí o doutor falou assim, olha, se ela tá falando, eu tô garantindo pra você que você não vai sair esculachada. Eu não vou nem te algemar. Você vai no banco de trás da viatura, nós vamos falar para os seus parentes que é uma orientação normal você ir para o DHPP prestar um depoimento. Aí eu falei, só que você confessar agora para a autoridade policial, isso vai te trazer um benefício. E traz mesmo? Não sei. Traz muito benefício. Nossa senhora, vou confessar tudo aqui. Mas é sério, traz um benefício. Traz. Você confessar traz um benefício. E aí ela falou, fui eu. Mano, naquela hora que a pessoa fala, fui eu, é tipo luminol, sabe? Você vai para um lugar fazer luminol e dá... Você fala, dentro de você aparece 2 pompom, né? Falando, caralho... E essa confissão, que acabou sendo informal, ao que tudo indica, depois se transformou numa confissão formal perante a autoridade policial e depois perante o juízo. Só que dessa confissão informal adveio o quê? Uma suposta autorização que a vítima teria dado para a Polícia Civil ingressar naquele momento na casa, na residência dela e coletar, portanto, algumas provas. E é aí o nó do problema, porque a ministra Daniela Teixeira, ela anulou a utilização dessa confissão informal como prova, como evidência, e todas as provas que decorreram dela. A suposta autorização, se é que existiu, portanto, como decorrência lógica dessa confissão informal que foi dada naquele momento. No momento em que certamente não foi dito para a investigada que ela tinha direito de permanecer em silêncio, e também no momento que ela estava sob forte estresse, porque estava ali, né, tinha acabado de cometer um crime que ela mesma confessou, mas também estava sob a presença maciça de peritos da Polícia Civil e tudo mais. Então é nesse contexto que ela oferta a entrada à Polícia Civil da sua residência. E é esse ponto que também a ministra avaliou e entendeu pela nulidade das provas, não só dessa confissão,
Portanto, ela não vai poder, essa confissão informal, ela não vai poder ser usada em juízo. Mas também as provas que dela decorreram em virtude da entrada da Polícia Civil na residência, sem que houvesse uma autorização formal dela, da investigada, ou mesmo da justiça. Então, o que a ministra fez foi declarar inválida essa confissão e todas as provas que decorreram dela, sobretudo aquelas que foram coletadas por conta do ingresso da Polícia Civil na residência dela, logo após essa confissão informal. Portanto, a ministra ela não anulou as provas do processo, ela não anulou o processo em si, ela anulou essa confissão e ela... Frida, é minha gata. Aí, ó. Você quer participar? O que você tem a falar? Você tem que pedir desculpa. Né? Vai lá. A ministra, na sua decisão, ela inclusive diz o seguinte: desse modo, verifico a nulidade da confissão extrajudicial da acusada e a busca domiciliar realizada na casa da paciente, uma vez que ela foi concedida sem o conhecimento de seus direitos e sem voluntariedade, de modo que declaro ilícitas tais provas. Analisei também a decisão de pronúncia que não verifico nulidades e deve ser mantida, uma vez que o juízo de primeiro grau utilizou a confissão judicial da paciente, que resolveu confessar e foi orientada por seu advogado, bem como os laudos que só foram juntados após a referida decisão. Concedo de ofício a ordem para anular o interrogatório extrajudicial da paciente, os laudos produzidos pela busca domiciliar e outras provas que o juiz de primeiro grau entender proveniente ou derivadas, mas mantém a decisão de pronúncia em face dela não estar amparada em tais elementos de informação de acordo com as informações prestadas pelo juízo. Ela ainda determinou encaminhamento de cópia à Corregedoria da Polícia Civil, ao Ministério Público também, para apurarem a conduta desses policiais civis que foram ao podcast. O processo não foi anulado nem nada. O que a ministra anulou foi essa confissão informal e as provas eventualmente coletadas decorrentes do ingresso da Polícia Civil na residência dessa acusada. Ela já está pronunciada, ela vai ser submetida a um tribunal do júri, a um julgamento pelo tribunal do júri no futuro. O problema foi que, inadvertidamente, esses peritos participaram e contaram sobre um caso ainda em julgamento, que ainda está em andamento, num podcast que é público, acessado por todas as pessoas. Essa postura, a ministra, de maneira correta, a meu ver, considerou grave o suficiente e então, com base nisso, anulou essa confissão que havia sido dada momentos após a chegada da Polícia Civil na sua residência. Olha só, outra coisa. O STF decidiu ontem, 12 de setembro de 2024, pela validade do cumprimento imediato da pena após condenação pelo Tribunal do Júri, pelo Conselho de Sentença. O artigo 492 do Código de Processo Penal definia que apenas as penas acima de 15 anos, ou seja, 15 anos ou mais, poderiam ser executáveis de imediato. O STF, por maioria, até uma ampla maioria, 7-3, decidiu que não, que o artigo 492 ele não é compatível com a Constituição e decidiu, portanto, que a pena, seja ela qual for, deve ser imediatamente cumprida, executada. Portanto, a pessoa pode sair presa do tribunal do júri após uma decisão. Os fundamentos dessa decisão do STF, que já acabou virando repercussão geral, a tese é a seguinte: a soberania dos vereditos do tribunal do júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada. Basicamente, o STF entendeu que a soberania do júri é um princípio constitucional e que, portanto, pelo fato de o Tribunal do Júri, o Conselho de Sentença, as decisões dadas pelo Conselho de Sentença serem imodificáveis nas instâncias superiores, o que pode acontecer no máximo é que o julgamento seja anulado e o tribunal determine a ocorrência de um novo julgamento, mas a modificação daquela decisão que condenou, ela não pode ocorrer diante do princípio da soberania dos vereditos. Considerou, portanto, o STF esse princípio para dizer o seguinte, que não é incompatível com o princípio da presunção de inocência a execução imediata da pena logo após a condenação pelo Conselho de Sentença. Então, isso vai possibilitar que, em muitos julgamentos, os juízes determinem a prisão imediata do réu a depender da pena aplicada. O artigo 492, lembrando, ele não vai mais ser considerado, ele não é válido segundo o STF. O início de cumprimento, a execução pode se dar com qualquer tipo, qualquer tamanho de pena
aplicado. Pode ser por 8 anos, por 9 anos, por 10 anos, ou até menos que isso. Lembrando que, né, o sujeito que é condenado, ele pode ser condenado a regime aberto, a depender do tanto de pena, regime semiaberto, ou então, que é o mais grave, ao regime fechado, que imporia, nesse caso, sim, a expedição de mandado de prisão logo após a decisão do Conselho de Sentença. Então, essa é uma decisão do STF, o assunto está encerrado, e agora a preocupação dos advogados é compreensível, né? Levar o cliente que está solto ao tribunal do júri, não levar? Bom, isso aí vai dar pano para manga, muita discussão, mas é um tema que já está agora sedimentado, uma questão que já está encerrada pelo STF. Olha, a Câmara aprovou agora o aumento da pena para o crime de feminicídio. Antes era 12 a 30, por quê? Porque o crime de feminicídio, ele era ainda uma qualificadora do crime de homicídio, né? Então a pena, ela variava de 12 a 30 anos. A Câmara agora aprovou o aumento dessa pena de 20 para 40 anos e tornando o crime de feminicídio um crime autônomo. Ele deixa de ser qualificadora do artigo 121 para se tornar agora um crime autônomo. É uma baita novidade, isso ainda vai à sanção do presidente, acho que ele também não vai vetar, então passa a ser agora o crime de feminicídio penado com maior rigor, inclusive, do que os crimes normais aí de homicídio. Olha, se você está gostando dos vídeos, eu peço para que você comece a seguir o canal, se inscreve no canal, dê o seu like, compartilhe os vídeos, comente também se você está gostando, se você tem alguma ideia, alguma sugestão, se você não gostou. Assista os demais vídeos do canal, porque eles são preparados com muita antecedência, com muito carinho, muito estudo, e eles procuram trazer um conhecimento verdadeiro de quem tem muitos anos de prática, tanto no Tribunal do Júri quanto no direito penal e no processo penal. A nossa intenção aqui no canal é trazer conhecimento gratuito, sempre gratuito para você, para que você possa beber dessa fonte e também conseguir evoluir na sua profissão, nos seus estudos. Então vamos lá, segue o canal, se inscreva e compartilhe com os amigos. Obrigado.